E vamos falar agora do míssil russo, o Oreshnik, novo míssil russo que pode ser interceptado. Especialistas explicam aí na matéria. Nova arma foi anunciada por Putin na última quinta-feira, dia 21, em resposta ao uso de armas de longo alcance pela Ucrânia e surpreendeu analistas militares. Gui, o que os analistas aí apontam nessa matéria do Redação Sputnik Mundo? Então, a gente pode começar aí falando de alguns adjetivos, né, usados para descrever essa arma, né, como invulnerável, também que ele foi desenvolvido de forma secreta pela Rússia, que é praticamente impossível reagir a tempo, então quando você piscou o olho, ele já passou, porque ele atinge a velocidade de Mach 10. E para entender o que é isso, Mach seria a velocidade do som. Então, se ele atinge a velocidade Mach 10, ele atinge 10 vezes a velocidade do som. Isso pode chegar a 3.000 quilômetros por segundo. Isso porque, na verdade, quando ele é lançado, há estimativas de que ele pode ser lançado, na verdade, a uma velocidade de 5.000 quilômetros por segundo, e aí no estágio final ele chega a 3. Então, por isso que os especialistas, o Putin já havia falado. Perdão, estava com um som nesse daí. Já, já sei. O Putin já havia falado que, quando ele anunciou essa arma, né, que não existem sistemas antimísseis capazes de deter, mesmo os mais modernos dos Estados Unidos, e os especialistas nesse texto, eles falam que talvez apenas a própria Rússia teria um sistema capaz de interceptar esse Oreshnik. Eu vou falar dessa forma, não sei muito bem qual é a pronúncia correta, mas realmente é uma arma muito, muito diferente. Cara, o nome complicado. Eu também tô confuso com o nome desse míssil. O Putin podia dar um nome mais simples aí. Facilita pra gente, Putin, pelo amor de Deus. Teve um comunicado do Putin onde ele pontuou que o míssil viaja a 10 vezes a velocidade do som e, portanto, ele não pode ser interceptado. Algumas fontes russas disseram, a agência de notícias Reuters, que o alcance é de 5.000 quilômetros, permitindo que a Rússia ataque a maior parte da Europa, e aí vem a informação que eu acho mais pertinente, uma parte da costa oeste dos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que a gente falou não é loucura, tá bem perto de acontecer. A gente tá falando de uma parte pequena ainda ali, mas se já estão chegando ali, né, Gui? Eu acho que não vai demorar para eles irem mais longe nisso. E aí a gente está falando agora de uma disputa que é meio de ego também, que é aquela coisa de quem tem o maior, bota na mesa, pá. Então a Rússia vai, pega uma arma que estava proibida de ser usada naqueles acordos ali nas entrelinhas, e o Putin fala: você vai usar, então eu vou usar o meu que é mais forte. E a gente vai assistir essa escalada. E aí entra numa coisa, um texto que a gente já, acho que se não me engano, a gente comentou na semana passada, acho que não sei se a gente comentou na semana passada, mas enfim, a gente publicou esse texto que o Trump está sendo meio que sabotado pelo final do governo Biden. Porque o Trump falou com todas as letras que, eu vou terminar com essa guerra antes de assumir. E o que o Joe Biden está fazendo é escalando o conflito. E aqui, sim, cabe a gente falar conflito, porque sim, existe luta dos dois lados. E quem sai perdendo nisso? Só a população ucraniana. Que, mais uma vez, eu reforço o que eu falei semana passada. A gente não sabe o que os ucranianos pensam. Porque tudo que a gente vê é o Zelensky em várias partes do mundo, menos na Ucrânia, falando em nome desse povo. A gente tem que se defender, a gente tem que se defender. Eu não sei até quando esse discurso vai ecoar e valer. Sim, você tocou num ponto bem importante, né? A gente não pode só falar dos atributos dessa arma, exaltando, né? E aí sendo entusiasta, né? De um artefato que vai ser usado para destruição, né? A gente evidentemente gostaria que a guerra acabasse, os povos do mundo precisam que as guerras acabem, né? Se a gente for analisar em último caso, mas é muito importante entender, né, que essa arma lançada pela Rússia, ela tem um significado político. Então, enquanto os Estados Unidos, de fato, continuam escalando essa guerra, né, e ultrapassando as linhas vermelhas impostas pelo Putin, o Putin vai e
fala, não, peraí, ó, vocês querem continuar com isso, né? Nós temos aqui uma arma que pode ser muito destrutiva, né? Não só para os Estados Unidos, quanto para a Europa. Então, isso é preocupante, né, quando a gente fala do ponto de vista bélico, do ponto de vista do risco de uma guerra nuclear, mas a Rússia hoje é quem está fazendo frente, talvez, tentando colocar um freio nos Estados Unidos de falar assim, não, pera, né, vocês não podem fazer o que vocês querem, ameaçar, né, e continuar ameaçando, continuar fazendo, continuar levando guerras de destruição a bel prazer, né? A gente tem a capacidade de, pelo menos, responder a isso, ainda que a destruição seja mútua. Então, é uma mensagem política, né? Inclusive, teve um parlamentar, se eu não me engano, da Rússia, que fala sobre isso. É uma resposta política. Se é uma resposta bélica, se é o que, né, o que pode, talvez, deter os Estados Unidos e fazer eles darem um passo atrás, para parar de usar esses mísseis de longo alcance, parar de escalar essa guerra, infelizmente é a saída aí, né, que está disponível para a Rússia no momento. Gui, tem uma mensagem aqui da Ruth, que ela tá perguntando assim, qual é a diferença da Rússia e Ucrânia e sua guerra para Israel e Palestina. E aí, eu nem ia responder mensagem, porque a gente tá meio corrido aqui, mas eu vou só pontuar uma coisa que até a Mira El-Khalil, que é uma ferrenha militante da luta palestina, ela me falou recentemente, que eu acho que pontua bem aqui. A gente não pode chamar o que está acontecendo na Palestina, por exemplo, de conflito, que é o que talvez aconteça na Rússia e Ucrânia, porque conflito é quando as duas partes estão se agredindo, mesmo que você tenha um lado, ache que está certo, que ele está errado, mas existe ataque e defesa. O que acontece na Palestina não é uma coisa equilibrada, não tem ataque e defesa. É como você vê um monte de camponês com pedaços de faca e espada lutando contra pessoas com metralhadoras e armas nucleares. É tipo assim, é incabível o termo conflito na questão da Palestina. Lá é um genocídio aberto. E a gente está falando aqui da Rússia e da Ucrânia, por mais que a gente ache, isso aqui tá certo, a OTAN tá por trás da Ucrânia, os Estados Unidos tá fomentando essa guerra para enfraquecer a Rússia, ainda assim é um conflito. Tem dois lados fazendo uma luta bélica ali. Acho que é isso, Gui. Quer comentar mais alguma coisa? Perfeito, nada a acrescentar. Você falou tudo que eu diria.